Hoje estaremos falando sobre nossa felicidade depende em grande medida da escolha de nossas companhias. Eu lembro a vocês que os demais capítulos estão presentes tanto aqui no meu Instagram quanto lá no YouTube da Nova Acrópole. Se quiserem, aqueles que estão entrando agora, dá perfeitamente para acompanhar, sem grandes problemas. Porém, seria interessante se pudessem depois ver os capítulos que já passaram. Já passamos da metade do livro, temos já muita coisa para trás, bastante interessante. A ideia de Sêneca nesse livro é cercar todas as necessidades que podemos ter para que a nossa felicidade seja completa, ou seja, tudo o que podemos fazer em prol da nossa felicidade. E isso é um elemento bastante interessante do qual todos nós necessitamos. O capítulo de hoje, repetindo, trata de nossa felicidade depende em grande medida da escolha de nossas companhias. Nós temos que entender que uma pessoa que se determina, por exemplo, a fazer um regime alimentar, se ela é bastante determinada, esteja onde ela estiver, ela vai resistir às guloseimas. Porém, se ela estiver dentro de uma confeitaria, será muito mais difícil exercer essa resistência. Portanto, alguém que não quer comer guloseimas é melhor que não entre em confeitarias, isso é óbvio. Por muito que a nossa determinação, a nossa vontade seja forte, nós temos que saber que a influência do meio é muito grande e não devemos estar nos expondo a riscos desnecessariamente. Tentar fortalecer a nossa vontade, se for estritamente necessário entrar na confeitaria, entramos e resistimos, mas se não for necessário, não vamos nos colocar em risco à toa. Tá? Então ele vai falar sobre isso, as nossas companhias, os lugares onde andamos, como isso pode fazer com que a gente baixe a nossa consciência. Nossa vontade, quando ainda não está tão fortalecida assim, pode se sentir tentada a se nivelar com o meio e deixar para trás tudo aquilo que já conquistamos. Ele começa, então, primeiro parágrafo, o conforto da vida depende da conversa. Bons ofícios, concórdia e sociedade humana são como o trabalho de um arco de pedra. Tudo cairia ao chão se uma peça não suportasse a outra. Então, imagine aqueles arcos de pedra que a forte pressão, o forte encaixe de uma pedra na outra é que faz com que ele não caia. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. A vida em sociedade pode nos fortalecer muito se nós sabemos fazê-la da melhor maneira possível. Veja bem, não se trata de cortar ninguém, de tirar ninguém da tua convivência. Mas como já explicamos em outra vez, trata-se de cada pessoa ter a distância e o ritmo que lhe é próprio. Eu contava para vocês que o Sol, ele ilumina todos os planetas que estão à sua volta, só que cada um na distância e no ritmo que lhe é próprio. Ele não pode querer trazer todos para perto de si, que nem todos teriam condições para isso, nem a órbita suportaria. Então, cada um à sua distância e ao seu ritmo, que lhe é próprio, ele ilumina todos. Assim também é na nossa vida, não devemos excluir ninguém. Vivemos os homens uns para os outros, como dizia Marco Aurélio. Porém, nós devemos saber quais nós vamos trazer para o círculo mais próximo de nós, para a nossa intimidade. A quem abriremos esse círculo mais próximo? Que sejam aqueles que alimentem o nosso propósito de vida, que sejam aqueles que compartilhem de um ideal semelhante ao nosso, ou seja, que nós nos ajudemos mutuamente a manter a nossa consciência elevada, que nós nos ajudemos mutuamente a caminharmos na direção de um ser humano melhor. E disso se trata e é disso que ele vai falar aqui. Mais adiante ele vai dizer: devemos socorrer os aflitos para colocar o andarilho em seu caminho e repartir o nosso pão com os famintos, o que é apenas fazer bem a nós mesmos, pois somos apenas vários membros de um grande corpo. Ou seja, socorrer a todos, atender a todos, não excluir a ninguém. Não, somos todos consanguíneos, formados dos mesmos materiais e concebidos para o mesmo fim. Isso nos obriga a uma ternura e conversas mútuas, e a outra, viver com respeito, a equidade e a justiça. Ou seja, somos obrigados a isso com todos os seres humanos. O amor pela sociedade é natural, mas a escolha de nossas companhias é questão de virtude e de prudência. Exemplos nobres nos estimulam a ações nobres, e a própria história das grandes almas públicas inspira um homem com pensamentos generosos.
Ou seja, quem você vai trazer para a sua intimidade, quer seja a memória de grandes homens da história, quer seja os amigos vivos que estão aqui hoje, traga aqueles que têm afinidade de propósitos, que queiram crescer como seres humanos, que busquem valores, virtudes, sabedoria, cuja companhia te alimente a necessidade de crescer, cuja companhia te puxe para cima. Faz o homem desejar estar em ação e fazer algo pelo qual o mundo pode ser o melhor, como protegendo os fracos, libertando os oprimidos, punindo os insolentes. Ou seja, esses amigos mais íntimos, todos eles sonham em fazer algo pelo qual o mundo pode ser melhor, tratando cada qual com justiça, dando o seu melhor a todos. Todas essas pessoas que têm esse mesmo propósito se alimentam mutuamente. E, portanto, esse círculo é muito importante que exista, porque esse círculo aumenta a tua energia, a tua determinação, a tua disposição de alcançar o teu objetivo na vida. É uma grande bênção a própria consciência de dar um bom exemplo. Além disso, que é a maior obrigação que qualquer homem pode impor na época em que vive. Ou seja, a maior obrigação que podemos impor na época em que vivemos é sermos exemplos de aperfeiçoamento. Quando somos um exemplo de um aperfeiçoamento, o fato de vivermos da maneira como vivemos atinge inúmeras pessoas. Como se você jogasse uma pedra na água, que os círculos vão aumentando indefinidamente. Ou seja, quando nos colocamos na vida de uma maneira exemplar, somos referência para que muitas outras pessoas mudem. Aliás, devemos dizer, tem uma passagem nesse próprio livro que Sêneca destaca isso, né? Que seja qual for a atitude que você tem, você será influência para o mundo. Seja qual for. Se for uma atitude negativa, você também vai influenciar. Tem uma passagem que ele diz, se você dorme o dia inteiro, você será o mestre dos dorminhocos. Ou seja, você estará influenciando as pessoas fazendo aquilo que faz. Então, que seja para bem, que influencie da melhor maneira possível, que possa ajudar, dar energia a todos aqueles que pretendem crescer ou que estão sonhando em crescer nesse momento. Quem conversa com o orgulhoso se enche de soberba. Um conhecido lascivo torna o homem lascivo. E a maneira de proteger um homem da maldade é afastar-se dos exemplos dela. É demais tê-los perto de nós, mas mais ainda tê-los dentro de nós. Maus exemplos, prazer e facilidade são, sem dúvida, grandes corruptores de modos. Não que o prazer em si seja mau, mas quando trocamos os nossos valores por prazer, aí sim eles se tornam maus. Ou seja, é aquela frase que já falei para vocês de um pensador muito importante, que foi Nilakanta Sirihan, que ele dizia, eu caminho em direção à verdade. Se sopra uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um calor causticante, eu sofro um calor causticante. Mas nenhum nem outro me tiram do meu caminho. Ou seja, você está indo na direção de vida que você escolheu, no seu ideal, seu propósito. Se tem um prazer no meio do caminho, você desfruta desse prazer. Mas não sai correndo fora do seu caminho atrás de prazeres. Isso significa que você já se deixou corromper. E para abolir essa corrupção de dentro de nós, é muito importante que ela não esteja nesse círculo mais próximo das nossas relações. Porque nesse círculo mais próximo, você sente o chamado de se nivelar com esses amigos mais próximos. E isso pode acabar sendo uma fonte de corrupção. Cada um à sua distância e ao seu ritmo. Repito. Mais adiante, no terceiro parágrafo, assim como um mau ar pode pôr em perigo uma boa constituição, também um lugar de mau exemplo pode pôr em perigo um homem bom. Ou ainda, há alguns lugares que têm o privilégio de ser licenciosos e onde a luxúria e a dissolução dos costumes parecem ser legais. Para grandes exemplos, dê autoridade e desculpa para a iniquidade. Esses lugares devem ser evitados por serem perigosos para os nossos modos. Ou seja, para dar grandes exemplos, tem autoridade para isso e tem a complacência, tem a capacidade de perdão, tem a capacidade de julgar bem aqueles que caíram em iniquidade, mas não os traga para perto de você.
Mais uma vez, reitero, seja justo e bondoso, dê o seu melhor para todos, mas não os coloque em primeiro plano na sua vida, daqueles que compartilham da sua intimidade. E não procure locais. Esses locais também cuja atmosfera está carregada de vícios, de debilidades, não são locais muito propícios para que a gente procure, por exemplo, lazer. Locais onde, sei lá, há pessoas que se comportam de uma maneira muito inadequada, lugar onde o astral é muito vulgar, lugares desse tipo não são bons para que você desfrute lazer. A maneira de você estar com os amigos em lugares um pouco mais, digamos assim, aprazíveis, um pouco mais leves, com um astral melhor. Procure aquilo que te é próprio. Mais adiante, no final dessa página, ele vai dizer: aquele que tem que lidar com um inimigo em seu peito tem uma tarefa mais difícil sobre ele do que aquele que o encontra no campo. Seu perigo é maior se ele perde terreno, e o seu dever é perpétuo, pois ele não tem lugar nem tempo para descansar. Ou seja, aquele que tem o inimigo dentro de si tem que estar mais atento, não pode descansar nunca, do que aquele que tem um amigo fora, no campo. Esse é mais fácil de controlar. Esse inimigo que está te tentando, que está tentando te corromper. É mais fácil controlá-lo quando ele está do lado de fora do que quando ele está dentro de você. E todos nós temos um pouco esse inimigo dentro de nós. Nenhum de nós teve uma vitória absoluta ainda. Sabedores disso, temos que estar atento para evitar que ele tome o poder em nós, o tempo todo, não procurando do lado de fora coisas que o fortaleçam, não procurando do lado de fora coisas que façam com que ele prevaleça em nós. A atenção sobre isso é perpétua. Um dia dominaremos completamente esse elemento, mas esse dia não é hoje ainda. Mas aí, mais adiante, nesse primeiro parágrafo da página 111, não há nada que faça mais mal à humanidade do que os mestres mercenários e a filosofia, que não vivem como ensinam. Eles trazem um escândalo à virtude. Isso aqui é muito bonito e muito interessante, nas palavras de Sêneca. Ele o disse, aqui está. Filosofia, que é amor à sabedoria, deveria ser ensinada, deveria ser passada adiante para aqueles que amam a sabedoria e tentam, na medida das suas possibilidades, vivê-la na sua vida prática. Ou seja, honrar as verdades com a prática. Claro que nunca vai ser completamente. O filósofo não é perfeito, mas o filósofo tem ânimo de aperfeiçoamento. Quantas vezes ele cair, será quantas vezes ele se levantará e continuará lutando. Ele tem a paz de consciência de que não pôde evitar um erro, mas pôde sim corrigi-lo o mais rápido possível, corrigi-lo imediatamente e continuar lutando. Esse ânimo de aperfeiçoamento constante é necessário para alguém que é um referencial dentro da sociedade. Que ele coloca que o filósofo é um mestre, é um referencial dentro da sociedade. E se ele não honra suas palavras com a sua vida, se ele é meramente um mercenário, ele será um péssimo exemplo para toda a sociedade. Porque ele, mais do que ninguém, deveria estar numa posição de ser exemplo. É o que ele espera de um filósofo. Mais adiante, no segundo parágrafo, a melhor conversa é com os filósofos, ou seja, com aqueles que nos ensinam o tema, não as palavras, não meramente palavras mortas, mas que nos ensinam o tema na prática, que nos pregam as coisas necessárias e nos mantêm em prática delas. Não pode haver paz na vida humana sem o desprezo por todos os eventos que provoquem guerra, que provoquem conflito. Ou seja, tudo aquilo que possa provocar conflito dentro da nossa alma e do lado de fora, nós deveríamos desprezar esse tipo de entretenimento, esse tipo de ocupação. Aquilo que vai provocar, sei lá, embriaguez e briga e desentendimento entre as pessoas e, sei lá, invejas, competições, tudo aquilo que pode incitar o conflito fora deve ser evitado. Por quê? Porque nós somos defensores da paz. E não vamos fortalecer lugares que atentam contra a paz. Vejam bem, não estou dizendo que você não possa se divertir, não possa beber com amigos, isso é super natural e, claro, todos nós vamos fazer. Todos nós fazemos, mesmo sendo filósofos. Agora, o que eu digo é lugares cujo ambiente em si tem muito a vulgaridade, onde as pessoas se embriagam e se comportam mal, onde o ambiente seja quase que propício para isso. Outros ambientes há, onde você senta e conversa e bebe moderadamente com amigos e o ambiente não propicia em nada a embriaguez.
Muito pelo contrário, alguém embriagado ali seria imediatamente convidado a sair fora. Ou seja, saber criar um ambiente que fortaleça aquilo que você tem de melhor. Não criar um ambiente que fortaleça aquilo que você tem de pior, porque você está vivendo uma guerra interna e não pode fortalecer o inimigo. Não há nada que ponha pensamentos melhores em um homem, ou antes o coloque fora do caminho, do que um bom companheiro. Ou seja, um bom companheiro fortalece melhor e um mau companheiro o coloca fora do caminho. Pois o exemplo tem força de preceito e toca o coração com afeição à bondade. O exemplo nos ajuda a nos afeiçoarmos à bondade. E quando agirmos a partir da bondade, seremos nós mesmos. Isso é a nossa verdadeira identidade. E não apenas o ouvir e ver frequentemente de um homem sábio nos delicia, mas o próprio encontro com ele sugere uma contemplação proveitosa, tal como o homem se sente emocionado quando vai ao lugar sagrado. Ou seja, alguém que tem um comportamento digno, alguém que é um exemplo de vida, estar com ele é um privilégio. E o tempo que você está é um tempo que você está honrando ao melhor de si próprio. Não precisa ser um ser perfeito, um sábio perfeito, mas alguém cuja vida seja mais honrada do que a tua, que você considere que está mais constante na prática dos valores, das virtudes do que você. Essa pessoa já é um referencial e um exemplo que estar com ele vai te ajudar a vencer a tua guerra interior. Terei mais cuidado com quem, como e com quem bebo do que com o que, pois sem um amigo a mesa é apenas uma manjedoura. Ou seja, um bom amigo para me acompanhar nos pequenos prazeres da vida é mais do que necessário. Tome cuidado com quem você leva para esses momentos, com quem você leva para compartilhar a tua intimidade, teus momentos de lazer, teus momentos de distração. Não deixe que os momentos de distração sejam momentos de corrupção. São duas coisas muito diferentes. O lazer de um homem bom é um lazer digno de um homem bom, ainda que seja lazer e que ele realmente se divirta, mas não pode corrompê-lo. A escrita vai bem, mas o discurso pessoal e a conversa são melhores, pois os homens dão grande crédito aos seus ouvidos e recebem impressões mais fortes do exemplo do que da preleção. Ou seja, você fica muito impactado quando está diante do exemplo de alguém bom. Cleantes nunca teria atingido a Zeno ou Zenão com tanta força se não tivesse estado com ele em todas as suas privacidades, se não o tivesse visto e observado se ele praticava ou não de acordo com o que ensinara. Ou seja, o fundador do estoicismo, Zenão, foi um grande exemplo para Cleantes, que foi seu discípulo, e o convenceu mais pelo exemplo da sua vida do que propriamente pelas suas aulas e preleções. Platão tirou mais proveito dos modos de Sócrates do que de suas palavras. E não foi a escola, mas a companhia e a familiaridade com Epicuro que tornou Metrodoro, Hermaco e Poliena tão famosos. Ou seja, a familiaridade foi que fez com que eles crescessem e fossem o que fossem. O exemplo é muito mais contundente do que um ensinamento teórico, do que meramente palavras. Na página 112, no segundo parágrafo, é um mundo de danos que podem ser feitos por um único exemplo de avareza ou luxo. Um paladar voluptuoso faz muitos, como eu falei para vocês. Aquele que dorme o dia inteiro é o avatar dos dorminhocos. Aquele que se torna um avaro, um voluptuoso, seja lá o que for, vai fazer muitos seguidores. Tanto para bem quanto para mal, somos copiados, somos seguidos, influenciamos as pessoas. E para quem conhece o conceito de karma indiano, aqueles que erram seguindo os nossos passos, o karma também é nosso. Aqueles que erram porque te imitaram, o karma desse erro também é teu. Você poderia ter dado um exemplo bom, um exemplo melhor. Você induziu aquela pessoa ao erro através do teu exemplo. Um vizinho rico desperta inveja e uma companhia fugitiva leva a maldade onde quer que vá. Ou seja, não rico no sentido de que possua as coisas e as empregue bem, mas no sentido de que seja
um avaro no sentido de que seja um orgulhoso, um petulante, um ostentador, esse vai provocar nos demais inveja. Uma pessoa sóbria e que empregue bem aquilo que tem, não vai provocar inveja, vai provocar admiração. O que acontecerá então com aquelas pessoas que se expõem a uma violência popular, que está errada de ambas as maneiras, ou por obedecerem aos ímpios, porque são muitos, ou por brigarem com a multidão, porque não têm princípios iguais? Ou seja, você está exposto à multidão, você vai errar se você quiser brigar com eles, porque são muitos, não tem jeito, ou se você começar a ser influenciado por eles, também vai se dar mal. Diante de uma multidão que pensa diferente de você, a melhor coisa é ser sóbrio, ser indiferente e seguir o seu caminho. Não vá querer provocar um embate com a multidão, nem vá se deixar influenciar por ela. A melhor maneira é se retirar e se associar apenas com aqueles que podem ser melhores para nós e nós para eles. Esses respeitos são mútuos, pois enquanto ensinamos, aprendemos. Portanto, entendam isso. Se há uma pessoa que você considera como nobre, justa, boa, e se essa pessoa te aceita no seu círculo de amizades, isso é uma honra para você. Significa que essa pessoa te considerou digno. Jamais traia isso. Se uma pessoa de bons princípios, de bons valores, te aceita no seu meio, no seu círculo, isso é um privilégio e te ajuda a viver muitíssimo. Vai te dar uma velocidade muito maior na conquista de si mesmo. Não traia, não perca jamais esse privilégio. Não faça por onde perder essa amizade, nunca, porque isso significa que essa pessoa te considerou digno. Faça jus a essa consideração. Lá no final da 112, cuidemos especialmente dos espetáculos públicos, onde a maldade se insinua com prazer. E, acima de tudo, evitemos espetáculos de crueldade e sangue, e não tenhamos relação com aqueles que estão perpetuamente choramingando e reclamando. Pode haver fé e bondade ali, mas não paz. Ou seja, os reclamões, os choraminguentos, aqueles que estão sempre se vitimizando. Pode ser até que não sejam pessoas más, mas são pessoas que vão provocar um nível de conflito perpétuo na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. E quanto aos espetáculos, lembrem que eu sempre falo para vocês, às vezes nós não temos nenhuma opção de lazer, não tem nada passando que preste no cinema, vamos ver o que tem. Às vezes uma cena brutal, violenta, grosseira, vulgar, que vemos num cinema, num mau filme, fica ecoando pela nossa memória por décadas. De vez em quando aquilo vem à nossa memória, pelo choque que provoca. Ou seja, você engoliu um alimento estragado, você se auto-intoxicou voluntariamente. Tem que saber que a mente obedece leis semelhantes às leis do corpo. Ela obedece a leis de, se for alimentada de maneira saudável, estará bem. Se for alimentada de algo estragado, estará mal. Portanto, não intoxique a si próprio com diversões que, na verdade, vão te poluir com violência, com vulgaridade extrema, com grosserias de todos os tipos. Preserve e respeite a si próprio. Para você se divertir, eu repito, você tem que levar o seu melhor para essa diversão. Você não deixa o seu melhor trancado no apartamento e vai com o pior de você para se divertir. Você vai levando o seu melhor. E que esse seu melhor se sinta à vontade nesse espaço de lazer que você selecionou. Não escolha um tipo de diversão que te vulgarize, que te rebaixe, que reforce o inimigo que existe dentro de você. Ou seja, são considerações atemporais e muito prudentes. Nós muitas vezes somos imprudentes por falta de reflexão. Não refletimos a respeito das nossas escolhas e não percebemos que essa guerra interna contínua entre aquilo que somos e aquilo que queremos vencer é muito fortalecida por aquilo que vem de fora. Podemos fortalecer o nosso melhor ou o nosso pior. Portanto, escolha com prudência o que você vai usar para se divertir, como será o seu lazer, como serão seus amigos, como serão as suas conversas. Escolha coisas que possam servir para você de motor de propulsão para cima, para dentro, e não para baixo e cada vez mais para fora.
Sejamos estrategistas. Estamos aqui para sermos melhores seres humanos e, através do nosso exemplo, ajudarmos aos demais. Sermos melhores não é apenas por nós mesmos, é por toda a humanidade. O nosso exemplo é sempre uma mão estendida para aquele que quer crescer. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.